Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aquilo que para mim é o conceito de espiritualidade, para depois eu transmitir-vos algumas situações que aconteceram, relatar-vos situações através de alguns dos meus atendimentos, situações que eu constato através de conversas e correlacionar isso a esta ideia de espiritualidade para perceber o quanto isso nos pode ajudar nessa constatação que não é uma conquista de algo fora de nós. Espiritualidade é algo que sempre fez parte de nós e nós apenas precisamos de perceber isso através de sentimento para integrar isso nas nossas vidas. Espiritualidade, vocês talvez possam achar, alguns de vocês, que espiritualidade através de coisas que eu compartilho, por exemplo, o último vídeo que eu trouxe para o canal foi um vídeo onde eu falei dos fenómenos anímicos enquanto potencial da nossa existência e também veiculei a definição de mediunidade e onde estas duas situações se podem mesclar, se podem unir. Mas espiritualidade não é o fenómeno. Muitas das vezes eu também já trouxe isso enquanto conceito. Não é o fenómeno em si. Agora, nós podemos resgatar essa mesma essência espiritual através de uma ferramenta que seria o fenómeno. Como podemos constatar essa essência através de uma ferramenta que é, por exemplo, a meditação ou as suas diversas ramificações. Então, o que seria isso da espiritualidade? Espiritualidade é a nossa natureza. A nossa natureza é espiritual, derivado a muitas das situações que eu já vivenciei nas experiências fora do corpo, em algo que eu senti em estado alterado de consciência, através de uma meditação, como eu já citei aqui, a meditação, eu pude constatar que nós não somos um resultado provindo do material. Nós não somos o material que de vez em quando experiencia o espiritual, falando do plano astral. É o contrário. Nós somos o espiritual que proveio de um infinito que também se está exprimido no linear agora, neste momento, através desta experiência, onde a essência está para lá do tempo e do espaço. A essência está para lá do linear. Então nós provemos de uma outra situação muito mais ampla. E isso faz mostrar, e para mim, trazer a certeza de que nós somos o espiritual a experienciar-se no linear, no material, nesta vida de 3 dimensões que experienciamos neste momento. Então, espiritualidade é integrar isso, cada um à sua maneira, mas integrar, perceber essa essência. Essa essência que não está dentro das formas, não está dentro do linear, não está dentro de nada. Existe, sempre existiu, sempre existirá. Isso que nos traz serenidade, integração, plenitude. Nós podemos pegar em alguns fragmentos dessa manifestação e trazer para um momento de alegria, de felicidade. Mas talvez num momento de dor e de desarmonia, nós achemos então que já não existe isso em nós. Algo falta ali. Mas quando nós integramos isto que chamamos de espiritualidade, para além do conceito, quando nós percebemos isso através do sentimento, também na dor, também na desarmonia, também na não correspondência das nossas expectativas, nós vamos reconhecer a espiritualidade. Porque aí vamos integrar o conceito de que tudo é agregar de sabedoria, de aprendizado. Então este arcabouço que só a espiritualidade nos pode dar é uma base. É uma base e atenção, não é desaproximar as pessoas dos sentimentos. Pelo contrário, tudo continua a existir. Nós continuamos a sentir, continuamos dentro de um apego, cada um à sua maneira e com graus diferenciados, mas isso continua a existir. O condicionamento, pois todos nós estamos condicionados a esta existência, à maneira como nos percebemos. Claro que algumas pessoas podem
virar o volante de uma outra forma, onde buscam meios, métodos de trazer para esse condicionamento um reconhecimento maior com a sua essência. E isso reflete por si só naquele que era o condicionamento onde apenas se ancorava nos pensamentos, nas emoções, na correria da vida. Quando nós estamos inseridos nisso, se reorganizarmos o nosso templo de uma outra forma, estabelecermos à nossa maneira as conexões com isso que chamamos de espiritualidade, que é aquilo que pensamos, sentimos e fazemos, tudo isso torna-se vivenciado dentro de uma harmonia. O contexto continua lá, mas a maneira como o sentimos, como decidimos, isso sim está dentro da nossa manifestação, da nossa escolha. Então isso é a espiritualidade. Não tem a ver com a linha que escolhemos, espiritual, com a religião que nos faz sentir bem, com o nosso posicionamento familiar, com a nossa formação, não tem a ver com nada disso. No entanto, a espiritualidade é tudo isso. Pois a pessoa que se percebe como um ser espiritual vai procurar compreender a sua manifestação de pensamento, de sentimento, de ação, vai fazer essa introspecção, vai perceber onde é que as suas energias estão a ser mais promovidas num lado. Por exemplo, há pessoas que têm uma tendência a ativar muito o mental, e se o sentimento não for ativado nessa manifestação, existe aqui um desequilíbrio. Há pessoas que sentem muito, mas racionalizam pouco. Há pessoas que têm muita energia e talvez precisem de exteriorizar essa energia. Há pessoas que deixam que o seu potencial energético seja para situações onde elas estão a tomar muita ação e não percebem que perdem energia nisso e precisam de equilibrar. Então todas estas situações, através de uma visão espiritual de si próprias, as pessoas podem alcançar um outro estado de contacto mais íntimo com a sua espiritualidade. E isso é a espiritualidade. Então, aí está a diferença. A espiritualidade nem sequer é estudar apenas situações espirituais, porque também já falei de que o estudo não baseado na ação e na prática de nada vale. Então, espiritualidade, para mim, é, além de ser um estado de consciência alcançável e que faz parte da nossa natureza, é um caminho trilhado por cada um individualmente na busca desta serenidade, na busca desta certeza que só cada pessoa pode fazer esse caminho. Ele não pode ser incutido de fora. Agora, continua o contexto a estar lá, continuamos a ter que estar presentes na vida cotidiana. Agora, eu pude constatar, por exemplo, uma situação quase nula naquilo que é a espiritualidade da própria pessoa, em atendimentos, em situações que eu pude encontrar, pessoas que não dedicam um mínimo de tempo para se conhecerem mais intimamente. Pessoas que não conseguem estar sozinhas consigo próprias, pessoas que vivem muita rotina, muito essa narrativa que faz parte, mas quando se torna apenas isso, algo está a ser sabotado. Nós não viemos aqui apenas para fazer jus a esta narrativa do nome, da personalidade, da profissão, do papel desempenhado na sociedade. Nós não viemos apenas dentro desse jogo de Maya, que no hinduísmo chamariam da ilusão. Mas Brahman também contempla Maya, como dizia Paramahansa Ramakrishna. Então, nós também estamos integrados no Maya, mas quando Maya é apenas percebido e onde capta apenas a nossa atenção e onde nós nos colocamos e reconhecemos apenas nisso, dá para perceber que estamos num contexto ilusório que nos está a ofuscar de uma realidade muito maior e ampla, certeira e verdadeira. Então, estas situações onde as pessoas, inclusive pessoas que podem se dedicar a uma linha espiritual, a um grupo, a um estudo espiritual, podem estar nulas na sua espiritualidade. Porque se veicularem, se transportarem a espiritualidade para um conceito racionalizado, mental,
O caminho que estão a trilhar não é íntimo, não é sentido, não é sentimento, não é aqui neste chakra cardiorrespiratório, não é. Então, muitas destas pessoas, até falando em outro caso, há pessoas que buscam a espiritualidade em tudo, em cursos, em maneiras de trazer a espiritualidade, cada pessoa à sua maneira, mas buscam incessantemente, mas não buscam interiormente. Uma outra coisa é criar uma base estruturada de método, de nos reconhecermos mais intimamente. Quando eu digo mais intimamente, eu não estou a falar do nome, não estou a falar da profissão, eu não estou a falar nada disso. Reconhecer algo dentro de nós. Cada um à sua maneira, através do contacto com a natureza. Cada um vai estabelecer, ou até pessoas que quando a gente conversa, sente que estabelece este contacto mais íntimo. Nessa troca energética. Então, trouxe aqui casos de pessoas que não buscam minimamente essa espiritualidade e às vezes, ao serem atendidas, essas pessoas sentem, não é, o que eu vou dizer agora não é me fazer de superior nem inferior a ninguém, mas talvez por eu minimamente, num grau muito ínfimo, procurar já essa espiritualidade em mim, isso pode ser sentido. Então as pessoas reconhecem aquilo que também existe nelas, em mim, por exemplo, num atendimento ou numa conversa. De repente a pessoa diz, já não senti isto há muito tempo. E agora a questão é, será que eu coloquei algo na pessoa? Eu dei algo à pessoa? Ou a própria pessoa, através da minha manifestação, conseguiu se integrar, reconhecer em algo pelo qual ela tinha a sua cara virada? Não dava oportunidade a isso. Então já vimos, pessoas que têm a espiritualidade nula, não é nula na sua manifestação, porque nós somos seres espirituais, nula na sua procura. E eu acredito até muito na consistência, na sua consistência diária. Podemos resgatar o mínimo desta nossa espiritualidade em minutos. Pausando, observando, sentindo, integrando, percebendo. Então há estes casos, como há aquilo que eu falei também, casos onde eu percebi pessoas que desenfreadamente procuravam a espiritualidade enquanto um conceito fora de si, uma ideia, e depois buscam, mas ainda há algo que falta. Já pessoas que trazem uma conduta, um método, onde integram muito esta essência, sim, podem contribuir e buscar informação à sua vontade. Que a pessoa no seu mais íntimo reconhece um centro que é imutável, que não pode, que nunca saiu porque ele nunca esteve fora. Então aí tudo pode acrescentar. Então é interessante ver diversos casos que acontecem nisto que é para mim a espiritualidade, onde tudo pode acontecer, mas que é a natureza em nós. É algo muito profundo, é aquilo que é a nossa verdade, aquilo que levaremos connosco e, portanto, por isso é que tanto nos atendimentos como no canal do YouTube, aqui com vocês, o meu grau de comprometimento é grande, a minha responsabilidade e esse sentido é grande, é algo que faz parte da minha vida. Vou-me despedir aqui deste vídeo com um pequeno texto que hoje senti-me inspirado a trazer, até por algumas das temáticas que trouxe aqui e que eu vou passar a ler-vos. Então é assim, pessoal. Urge apenas de dentro o fogo que movimenta a alma, o fogo que arde sem queimar, o fogo que existe no sentir. Várias são as suas fontes, várias pontes e travessias, mas apenas um caminho, que é o de todos. Mãos cobertas de cinzas, galhos colhidos, um a um, nos seus tempos, nas âncoras de suas escolhas. Urge de dentro a fogueira eterna do ser. Um foco de luz incessante, capaz de iluminar até a mais escura das grutas. Chama que não se apaga, uma voz que chama sem o som que a faz ecoar. Ecos de dentro,
imagem das mesmas fogueiras, onde mestres em círculo, sentados, refletiam a luz nos seus rostos, do que arde sem queimar, o fogo que existe no sentir. Sobem aos altos as faúlhas, limpam-se as mãos, unidas, e sobre o peito. Urge de dentro, a luz que bate no rosto, mas onde o seu brilho apenas se eterniza no olhar. Espero que tenham gostado. Muita paz e muita luz. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.